Aí surge a primeira publicação de um pouco mais bem estruturada, porque até então o Galileu tinha publicado apenas pequenos manuscritos de pouca repercussão. Ele cria a primeira obra mais estruturada, que é o De Motu, que ele não publica. Essa obra ela tem um formato já de diálogo, mas ainda não é um diálogo no mesmo formato que ele faz os outros. Ela é considerada uma obra em que ele ainda está com uma literatura mais pobre, uma literatura mais simples. Até mesmo as ideias da física são um pouco mais pobres. Na verdade ele não publica por conta disso. A não publicação da obra se dá porque ele mesmo considera que as soluções que ele propõe para os problemas é insatisfatória. Parece que o formato do livro, esse livro é um que eu nunca li, o completo eu só já li comentários e críticas, mas parece que é um diálogo, são dois personagens que estão à margem do rio Arno e que ao longo de uma caminhada começam a discutir sobre o problema de um barco que está se deslocando sobre as águas do rio. Tem alguém remando num barco e eles começam a discutir o problema. De relatividade de movimento. Ele trata 3 assuntos no De Motu, de acordo com o que se encontra na literatura, porque é uma obra muito difícil de ser encontrada no português. Na língua portuguesa não encontrei tradução, mas ele trata do problema da composição de movimentos, da queda livre e do lançamento de projéteis. Inclusive é um ponto assim, porque aí é um primeiro despertar do Galileu para um problema, por exemplo, o lançamento de projéteis. A teoria aristotélica previa que quando você lançava um projétil, primeiro o movimento deveria ser dividido em 2 partes, um movimento violento e depois, quando cessava a ação violenta, o objeto deveria cair com um movimento de queda vertical. E isso não se adequa de forma alguma ao experimento. Assim. O Galileu, uma das coisas que ele questiona muito é isso. Será que ninguém nunca teve a ideia de lançar um objeto e ver como é que anda? Só que na época a ideia do Aristóteles era tão fortemente aceita, e isso também pode ter sido outro motivo dele não ter divulgado, porque talvez ele encontrasse os erros, mas na época, quando se encontrava um erro na teoria de Aristóteles, não se afirmava que a teoria estava errada. Buscava-se outras explicações, assim, talvez o erro fosse do observador ou o erro do próprio experimento, que é o que eles chamavam de perversidade. Eles falavam que qualquer observação que destoasse daquilo que a teoria aristotélica previa era uma perversidade ou do observador, tipo assim, o jeito de falar é um jeito que mostra que o pensamento era muito filosófico. É muito filosófico a abordagem que era dada para o conhecimento científico. Então, ou seria uma perversidade do observador ou do experimento. Mas ele faz esse trabalho, não chega a publicar, ele deixa o trabalho guardado, mas é um primeiro ponto em que ele começa a enxergar que o conhecimento aristotélico pode ser contestado, que pode ser feito de fato uma teoria para colocar no lugar, mas ele ainda não ousa. Em 1592, a Universidade de Pisa não se propõe a renovar o contrato de professor do Galileu, mas ele dá a sorte aí de que uma vaga de professor de matemática na Universidade de Pádua abre, ele se candidata e tem êxito, se torna professor de matemática ali, né? É uma época também em que ele propõe várias invenções, né? Ele dá um espaço aí para esse inventor, ele propõe uma lâmpada a óleo, que era para ser usada em Fortaleza, o termoscópio. Isso aí você vê as influências de tudo que o Galileu fez ao longo da vida dele, porque a influência do Hitch, que foi o primeiro professor dele lá, que era um engenheiro militar também. Ele faz um estudo de ameias. Ameias são aquelas frestas que você tem nos castelos medievais. O muro de castelo medieval nunca é linear, nunca é todo certinho, ele é todo recortado. As ameias são aqueles recortes que têm uma utilidade militar. A lâmpada, que também foi projetada para ser utilizada em fortalezas. O compasso militar também. Compasso militar. E o termoscópio, que já é uma influência do período que ele teve na faculdade de medicina. Porque o termoscópio, na verdade, ele só não é um termômetro porque não tinha número. Mas era um instrumento que servia para comparar a temperatura, que você encontra descrito em qualquer livro de ensino médio, que é só uma vasilhinha com um pouquinho de líquido, normalmente usava-se água mesmo, com algum corante, e um bulbo com um capilar parcialmente preenchido, que é quando você coloca a mão no bulbo, você esquenta o ar ali dentro, e ele dilatando, você consegue detectar um nível. Esse nível ali, E aí, quando ele queria testar
a temperatura do paciente, a ideia a princípio seria essa. Primeiro o médico colocaria a mão, veria qual ficaria o nível, depois o paciente colocaria. Então assim, são invenções que têm tanto a influência do trabalho do Ritch, que era um engenheiro militar, como tem uma influência também da passagem dele pela Faculdade de Medicina. Esse compasso militar aí era para ajudar, né, no lançamento de projéteis, né, na artilharia, você obter com mais precisão, conseguir alcançar o alvo, né? Foi um negócio que deu até um problema aí, porque assim, ele propõe essa invenção começa a fazer sucesso, a galera se interessa e tal, aí ele junta com um ferreiro local para produzir isso, e ao mesmo tempo o Galileu está escrevendo, né, um manual, escrevendo como que deve ser usado, o compasso militar, como é que funciona, só que aí o ferreiro já termina a produção antes de ele terminar o manual. Quando ele termina o manual e publica e lança lá, a galera já está usando o compasso militar. E aí o pessoal começa a acusar ele de plágio. O negócio já existe, já está sendo usado e tal. Você publicou agora. Então, mais uma vez, aí tem uma certa frustração desse lado de inventor do Galileu, em que ele faz um negócio ali e aí a galera acusa ele de plágio. Depois tem umas investigações e provas que, na verdade, ele não tinha plagiado nada, né? O cara que eles apontam como sendo o inventor, porque, na verdade, o cara... publica um outro manual, era um menino de 17 anos, depois eles vão descobrir, aí tipo assim, é claro que o menino não poderia ter feito aquilo, e a outra coisa é a seguinte, esse ferreiro é um outro lado do Galileu que é muito doido, assim, esse ferreiro que ele coloca para produzir os compassos, era profundamente explorado por ele. Ele tinha tanta necessidade do dinheiro, primeiro que ele tinha uma vida... Ele gostava muito de gandar, ele sempre gastou mais do que ele ganhou, e ele coloca o cara para trabalhar para ele num regime em que ele simplesmente não divide com o cara o lucro. O cara é um empregado super explorado, ele pega todo o lucro do negócio e quando ele vê que ele vai perder o negócio do dinheiro por causa da patente, ele fica desesperado. Assim, porque era a princípio a solução, né, do problema financeiro dele. E essa época é importante também lá em Pádua, né, porque ele conhece um cara, o Gianfrancesco Sagredo, que é um cara da nobreza, extremamente culto, ligado à literatura, né? Rapidamente ele se torna o melhor amigo do Galileu. E esse cara é muito importante porque ele vai ser uma grande influência para a literatura do Galileu, para como que o Galileu vai escrever depois, né? Inclusive, Sagredo é um dos personagens nos diálogos dele, né? Por exemplo, no Duas Novas Ciências e tal, o Sagredo é um dos personagens que está dialogando. E esse requinte literário que ele tem contato com esse cara, o Gianfrancesco Sagredo, vai influenciar bastante sua literatura, né? Com a ironia, com o humor, com o jeito de escrever, uma literatura riquíssima, né? A escrita do Galileu. O Sagredo não só dá para ele os rumos assim, de uma nova maneira de escrever, como assim, a amizade parece também ser muito marcante, porque no Duas Novas Ciências, o Sagredo é um dos personagens, mas no Dois Máximos Sistemas do Mundo, que é a obra anterior e é uma das mais importantes também, tá aqui, é um diálogo que se passa em 4 dias e o castelo onde o diálogo do livro se passa parece ser também o castelo onde o Sagredo morava. Ele morava num castelo gótico cor-de-rosa, um negócio meio... E ele, assim, pode até não ter nada a ver, mas é muita coincidência o melhor amigo do cara morar num castelo gótico cor-de-rosa e o livro também se passar. Ele realmente se inspira muito, ele cresce muito com essa convivência com o Sagredo. Ele se transforma, né?